porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu tomo como base para nossa meditação nesta manhã a carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, nos versos 17 e 18. Então, Paulo fala que se com ele padecemos, com ele também nós seremos glorificados. O apóstolo São Paulo nos deixa claro, evidente, que existe um tempo de prova e dificuldades para aqueles que estão aqui e que vão desfrutar da glória ali no porvir. Todos que vão desfrutar da paz têm que antes conhecer a guerra, assim como todos que reconhecem a saúde têm que antes conhecer a doença. Nós tínhamos que estar perdidos para que então pudéssemos reconhecer e agarrar a salvação. Então, todas as coisas têm um propósito de ser na vida do cristão. Deixa-me repetir. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E nós devemos entender que existe um período de provas e testes para que depois venha a consagração, a aprovação. E o que nos espera é grande demais. Por isso Paulo disse no verso 18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Agora, por que passamos por provas, testes, aflições? Deixa-me contar uma pequena história que talvez nos ajude a entender um pouco mais este nosso pensamento. Tempos atrás, eu era vizinho de um médico cujo hobby era plantar árvores no enorme quintal de sua casa. Às vezes, observava da minha janela o seu esforço para plantar árvores e mais árvores todos os dias. O que mais chamava a atenção, entretanto, era o fato de que ele jamais regava as mudas que plantava. Passei a notar, depois de algum tempo, que suas árvores estavam demorando muito a crescer. Certo dia, resolvi me aproximar do médico e lhe perguntei se não tinha receio de que as árvores não crescessem, pois percebia que ele nunca as regava. Foi quando, com ar orgulhoso e felicidade, ele me descreveu sua fantástica teoria. Ele disse que, se regasse suas plantas, as raízes se acomodariam na superfície e ficariam sempre esperando pela água mais fácil vinda de cima. Como ele não as regava, as árvores demorariam mais para crescer, mas suas raízes tenderiam a migrar profundo em busca da água das várias fontes de nutrientes que estavam no fundo do solo.
Assim, segundo ele, as árvores teriam raízes profundas e seriam mais resistentes às intempéries. Suportariam as tempestades. Disse-me ainda que, frequentemente, dava uma palmadinha na árvore com um jornal enrolado, o que fazia isso para que se mantivessem sempre acordadas e atentas. Essa foi a única conversa que tive com aquele meu vizinho. Logo depois, fui morar em um lugar distante e nunca mais o encontrei. Passados vários anos, retornei e fui dar uma olhada na minha antiga residência. Ao me aproximar, notei um bosque que não havia antes. Então percebi que o médico, meu antigo vizinho, havia realizado o seu sonho. O curioso é que aquele era um dia de vento muito forte. Um vento forte, gelado, em que as árvores da rua estavam arqueadas, como que não resistindo ao rigor do inverno. Entretanto, ao me aproximar do quintal do médico, notei como estavam sólidas as suas árvores. Praticamente não se moviam, resistindo implacavelmente àquela ventania toda. Que efeito curioso, pensei. As adversidades pelas quais aquelas árvores tinham passado, levando palmadinhas e tendo sido privadas de água, pareciam tê-las beneficiado de um modo que o conforto e o tratamento mais fácil jamais conseguiriam ter feito. Todas as noites, antes de me deitar, dou sempre uma olhada nas crianças e observo como têm crescido. Frequentemente oro por elas. Na maioria das vezes, peço a Deus que torne a vida delas fácil. Meu Deus, livra minhas crianças de todas as dificuldades e agressões deste mundo. Tenho pensado, entretanto, que é hora de alterar minhas orações. Essa mudança tem a ver com o fato de que é inevitável que os ventos gelados e fortes nos atinjam. Sei que meus filhos encontrarão inúmeros problemas e que, portanto, minhas orações para que as dificuldades não ocorram têm sido ingênuas demais. Sempre haverá uma tempestade ocorrendo em algum lugar. Portanto, pretendo mudar minhas orações. Farei isso, quer nós queiramos ou não. A vida é muito dura. Ao contrário do que tenho feito, passarei a pedir a Deus que meus filhos cresçam com raízes profundas, de tal forma que possam retirar energia das melhores fontes, das mais divinas que se encontram nos locais mais remotos. Oramos demais para termos facilidades, mas, na verdade, pedidos desse tipo são raramente atendidos. O que precisamos fazer é pedir para que consigamos desenvolver raízes fortes e profundas, de tal modo que, quando as tempestades chegarem, os ventos gelados soprarem, resistamos bravamente, ao invés de sermos simplesmente varridos para longe. Esta é uma história que nos faz lembrar o que o profeta desta era nos disse. Ele disse: virá uma grande tempestade para cada homem, para cada mulher. E, se a sua casa vai resistir à tempestade ou não, vai depender da preparação que você tem feito. Então, eu tenho observado, creio que você também já observou, que nos tempos de vendavais, as árvores que você vê tombado são aquelas árvores que tinham as raízes na superfície. Nós devemos ser um tipo de árvore diferente. Não querer crescer para cima, sem antes crescer para baixo, em oração, em meditação, em reflexão na palavra de Deus.
Se é certo que a tempestade vai vir, eu tenho que estar preparado. Você tem que estar preparado. Então, que façamos isto agora. O profeta trouxe uma frase em uma de suas mensagens que me fez pensar muito. Ele disse: em tempos de paz, devemos nos preparar para a guerra. Em tempos de calmaria, devemos nos preparar para a tempestade. E a melhor preparação é através da leitura, é através da oração. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.